Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos. E o verso 1 já nos traz a lição de que é preciso ter paciência com os fracos na fé e, tanto quanto possível, ajudá-los a se tornar fortes. Verso 2, esse texto pode ser mais bem compreendido quando comparado com 1 Coríntios 8:4 e 1 Coríntios 10:27, por exemplo. O assunto não eram definitivamente as carnes proibidas, como por exemplo em Levítico 11, tampouco era o vegetarianismo. O medo de que as carnes fossem ritualmente impuras estava fazendo com que alguns comessem apenas legumes. Algumas carnes eram sacrificadas, eram oferecidas aos deuses falsos, aos ídolos nos templos, e alguns irmãos estavam preocupados porque achavam que isso tornava aquelas carnes que depois eram vendidas nos açougues impuras, contaminadas. Só que Paulo, obviamente, não estava preocupado com essa suposta contaminação ritual, porque ele sabia que os ídolos nada eram. Então ele diz que havia pessoas realmente fracas, de consciência fraca, com o pensamento fraco, com a opinião fraca, e que por isso estavam se abstendo de comer carnes para comer apenas legumes, com medo daquela contaminação ritual que na verdade não existia. Como você pode perceber, o assunto não tinha nada a ver com carnes imundas ou não. Aquelas pessoas, aqueles cristãos convertidos, eles obviamente não consumiam carnes que a Bíblia mesma condenava como sendo impróprias para o consumo. Verso 2 ainda, a dieta vegetariana foi recomendada por Deus na semana da criação. Portanto, não pode ser algo ruim. E hoje a ciência confirma que, de fato, não é. O vegetarianismo ele é recomendado por ser uma dieta que prolonga a vida e torna a vida mais saudável, inclusive. Versos 2, 17 e 21, é bom comparar esses três versos, 2, 17 e 21. Eles mostram que a controvérsia envolvia também bebidas, o que evidencia que a preocupação era com a impureza cerimonial, e não com carnes apenas, e não com carnes impróprias para o consumo. Verso 5, textos como Isaías 1:13 e Oséias 2:11 ajudam a esclarecer a que dias Paulo estava se referindo aqui, as festas cerimoniais judaicas. E no verso seguinte, que ajuda a entender mais o verso 5, no verso 6, portanto, ao vincular alimentos com os dias, Paulo deixa claro que o assunto não era o dia de guarda, como alguns pensam. Ele mesmo guardava o sábado, como nós já vimos lá em Atos 16, verso 13, por exemplo. Verso 7. Nenhum de nós vive para si. O que fazemos influencia outras pessoas e pode ajudá-las ou atrapalhá-las em sua caminhada de fé. Verso 8. Não vale a pena viver por uma verdade pela qual não daríamos a nossa vida. Na vida ou na morte, pertencemos ao Senhor. Amém por isso. Verso 10. Não nos cabe julgar ninguém, afinal, só Deus conhece as intenções. 12. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus, diz Paulo. Portanto, fica mais uma vez claro que a salvação é individual. 13. Se uma palavra ou uma atitude pode escandalizar alguém, o cristão maduro e responsável tomará todo o cuidado para que isso não aconteça. A salvação das pessoas deve estar acima de tudo, inclusive das nossas opiniões. Verso 14. Nenhuma coisa é impura. A palavra impura aqui é koinos e não se refere a alimentos proibidos. Marcos 7, 2 a 5 ajuda a entender esse contexto. Versos 15 a 17. Por mais importante que seja o alimento, não devemos fazer dele um carro de batalha, nem motivo para julgar quem quer que seja. Paulo não era um pregador da intemperança, como fica claro em Romanos 16, 18, mas ele condena aqui as picuinhas comportamentais. No caso de Marcos 7, 2 a 5, que eu citei relacionando com Romanos 14, 14, o assunto lá era lavar as mãos várias vezes num ritual de purificação. Então, naquele momento ali, Paulo diz que
a palavra aqui, que nenhuma coisa é impura nesse sentido ritual. Não se refere, mais uma vez, a alimentos proibidos. O tema não era definitivamente este aqui. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, diz Paulo no verso 17. O Espírito Santo é que nos traz essa paz, essa alegria, essa justiça. O reino de Deus, a vida cristã, não deve ser um fardo, não deve ser uma coleção de regras castradoras, opressoras. O reino de Deus é alegria, paz, paz no coração, tranquilidade, e isso nos vem pela presença do Espírito Santo. E aí obedecemos aos mandamentos de Deus com alegria e pelo motivo correto, como já vimos, que é o amor a Deus e ao próximo. Verso 21, o cristão maduro se abstém daquilo que escandaliza o imaturo. 23, tudo que não provém da fé é pecado, e sem fé é impossível agradar a Deus, como diz Paulo lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6. E o verso 23 nos diz que a coisa certa, feita pelo motivo errado, para Deus é como se fosse errada. É um capítulo cheio de lições, cheio de ensinamentos importantes. Algumas pessoas, infelizmente, distorcem o conteúdo desse capítulo, mas quando estudado no contexto certo, da maneira certa, vemos que ele se harmoniza, obviamente, com todo o restante das Escrituras. Nós temos que sempre levar isso em consideração, o contexto imediato e o contexto geral também da Bíblia. Se o entendimento de algum verso, de algum capítulo, contrariar o ensinamento de outros capítulos, é claro que o nosso entendimento é que está equivocado. E temos que harmonizar esse texto com os demais da Palavra de Deus. Tenha um bom dia, um dia abençoado na presença de Deus, e que possamos entender a lição importante de que não podemos julgar as pessoas, não devemos fazer de alguns ensinamentos, opiniões, um carro de batalha para tirar a paz da igreja, mas devemos orar pela unidade, devemos orar pela paz entre os irmãos e, como ensinou Paulo, levar em conta a postura, a crença daqueles que ainda não amadureceram suficientemente, a fim de que não possamos chocá-los, violar a consciência deles, mas ajudá-los a, com paciência, crescerem espiritualmente. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na companhia de Jesus.